Solteiros, divorciados e viúvos, hoje nós queremos falar com vocês, especificamente sobre este tema aqui. Quais são os principais desafios dos solteiros? Vamos falar hoje, Cristiane, sobre isso, porque nós temos conversado com muitas pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, e elas nos contam quais têm sido as dificuldades principais delas. Parece que cada vez fica mais difícil, né, para os solteiros. Uma coisa que antes já era difícil, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, agora parece que nunca foi tão difícil. Né? Para quem reclama que casamento é difícil, espere até você ficar solteiro, ou divorciado, ou viúvo. Vamos ver aqui os principais. Nós selecionamos 3. O primeiro é o seguinte: um dos principais desafios do solteiro hoje é encontrar alguém compatível. Uma pessoa compatível, uma pessoa que se encaixe com seus objetivos, seus princípios, seus valores e a sua maneira de ser e de conduzir a vida. Às vezes até mesmo a idade, a maturidade, né, Renato? Hoje você vê muitas pessoas diminuindo o padrão, esse padrão da compatibilidade, pensando assim, bom, já que não tem ninguém da minha idade, né, que se interesse por mim, eu vou dar uma chance para essa outra pessoa que é ou muito mais velha ou muito mais nova que eu. Porque tá tão difícil encontrar que a pessoa está indo para outros, né, outros lados, aí entra aquele ditado: enquanto eu não acho a pessoa certa, eu vou me divertindo com as erradas. Esse é o lema de muitos solteiros. Próximo desafio, que é este aqui: gostar de alguém que não gosta dele ou dela. Isso também é muito clássico, né? Você fica ali, né, aquela esperança de que a pessoa vai mudar de ideia e a pessoa fica, às vezes, é até uma pessoa amiga, né? Você tem uma amizade com ela, mas é só amizade e você quer mais e você fica ali sempre disponível. Eu lembro que nós atendemos uma senhora que ela tinha uma amizade com uma outra pessoa e ela era apaixonada por ele há anos e ele só mantinha a amizade. Ele sabia do interesse dela, mas ele só queria amizade. E isso é um dos principais problemas deste desafio aqui, é a perda de tempo. A pessoa fica gostando de alguém e o tempo vai passando e nada muda, às vezes até se envolve com a pessoa na esperança que a outra vai começar a gostar ou que ela vai começar a gostar de quem gosta dela e o tempo vai passando e nada muda. Fica de plantão, né? Exato. Fica de plantão. E o terceiro desafio dos solteiros: encontrar uma pessoa séria. Isso aqui significa aquelas pessoas que estão querendo a mesma coisa que você, que querem um relacionamento sério. Não é difícil encontrar quem queira zoar. Não é difícil encontrar quem queira bagunçar, ficar com você por uma noite ou algumas noites, mas alguém que queira um relacionamento sério, isso está difícil. Nós vamos falar com alguém hoje aqui que viveu esta dura realidade de várias formas, não é, Gláucia? Bem-vinda ao programa. Você hoje, qual é o seu status? Hoje eu estou solteira. Solteira. Antes você viveu uma vida de muitos acertos, mais desacertos do que acertos, eu diria. Por isso você está hoje solteira. Quais desses aqui que a gente comentou, algum chamou atenção sua? Eu acho que da incompatibilidade, porque assim, eu sempre procurei ter alguém que, assim, como eu não encontrava uma pessoa, o que eu fazia? Eu comecei a procurar rapazes mais novos que eu. Ou mais novo ou mais velho. Então eu sempre ficava atrás de alguém. Eu queria ter alguém do meu lado de qualquer jeito. Então eu comecei a partir pro mais novo do que eu, mais velho. Então eu sempre estava atrás de alguém. Teve alguma assim que foi assim radical, tipo, foi bem extremo assim a incompatibilidade? Sim, eu me lembro que foi um menino ele era 10 anos mais novo que eu, ele era um amigo do meu irmão, inclusive. Só que assim, os papos dele não tinha nada a ver, mas pelo fato dele ser bonitinho, vamos dizer, aí eu comecei a me relacionar com ele, mas assim, não tinha nada a ver eu com ele, só que eu ainda comecei assim, a admirar ele mais pela beleza dele. Não, eu vou estar com ele, todas as meninas acham ele bonito, só que as meninas mais novas, um menino bem mais novo do que eu. Então, por isso... Então, você ia ao extremo, tentava várias pessoas porque não encontrava alguém compatível do tipo que você estava procurando. Isso, com certeza. Eu ia ao extremo, assim. Teve uma vez que eu me relacionei com um rapaz bem mais velho do que eu, que as pessoas viam. Ele tinha idade para ser, vamos dizer, meu pai, porque ele era muito mais velho. Mas, assim, na verdade, esse rapaz eu me envolvi mais por interesse, vamos dizer, em condições financeiras. Então, era assim, eu não tinha limites. Eu ou era mais velho, ou era mais novo.
novo. O importante Você foi para os dois alguém. extremos, né? Os dois Você extremos. queria ter alguém, né, Isso. Cláudia? Eu precisava, na verdade, precisava ter alguém para me sentir bem, porque eu não conseguia ficar sozinha. Eu tinha que ter alguém do meu lado. Isso desde qual idade que você tinha essa necessidade? Começou com 15 anos, porque assim, eu sempre quis casar. Meu sonho sempre foi casar. Eu via o casamento dos meus pais, eu pensava, não, eu quero arrumar alguém também, assim, uma pessoa como meu pai, porque meu pai sempre foi um bom marido para minha mãe. Então eu falava, eu quero arrumar alguém assim. Aí eu conheci um rapaz com 15 anos, me relacionei com ele e eu queria que ele me assumisse. Só que não foi bem assim. Nós namoramos por 3 anos, aí quando eu decidi, não, ele não quer me assumir, então eu já sei, eu vou arrumar um filho dele, que assim ele vai me assumir, ele vai arrumar uma casa, nós vamos casar. Aí eu engravidei, só que aí ele, mesmo assim, não quis assumir, não quis casar, não quis ter responsabilidade. Continuei morando na casa dos meus pais, com o meu filho. E aí, depois de 2 anos, que o meu filho já tinha 2 anos, aí eu terminei com ele. Eu falei, agora eu vou viver minha vida, eu vou estudar, vou começar a curtir. Porque como eu conheci ele muito nova, aí quando eu estava com 21 anos, eu falei, não, vou curtir. Cláudia, eu vou parar você aí, sabe por quê? É importante a gente pontuar uma coisa que aconteceu. Aos 15 anos, você tinha aquela idealização, eu quero me casar, né? Então, a primeira pessoa que apareceu na sua vida, assim, na sua vida amorosa, foi esse rapaz. Mas ele não tinha essa vontade de casar, ele não tinha essa meta. Então, eu imagino que até mesmo antes de você engravidar para ver se ele casava com você, você se entregou mais do que ele já havia se entregado para você, né? Que quando a pessoa começa assim com muita fome, né? Com muita sede, aquilo que o casamento, o compromisso, ela acaba fazendo todas as vontades da outra pessoa. Então, ela se entrega, ele fala, olha, se você me ama, você vai ter sexo comigo, ela vai, ela faz tudo pela outra pessoa, porque ela pensa assim, ó, aí ele vai me amar, e aí ele vai casar comigo. A pessoa está em um ritmo que a outra não acompanha. Só que o ruim, Renato, é que a pessoa vai se entregando e a outra pessoa vai só, obrigado. Legal, obrigado. Mais um pouquinho? Não tem problema. Ela nunca deixou isso claro, que ela queria um compromisso, que é aquilo que nós falávamos antes. Uma pessoa séria, né? Então, você, às vezes, entra num relacionamento com uma pessoa que não é séria e você pensa que você vai fazer essa pessoa se tornar uma pessoa séria. Só que não é assim. Ninguém faz a outra pessoa ficar séria. Então, às vezes, a jovem, ela acaba tendo essa decepção logo no início, né, da sua carreira amorosa, vamos dizer assim, e aí depois que não dá certo, ela fica magoada. Porque ela pensa assim, poxa, eu me dei tanto, eu fiz de tudo. E ele não deu valor. Mas não soube conduzir a coisa da maneira correta, né? Porque você tentou, você até fez algo não inteligente, totalmente desaconselhável. Vou engravidar para ver se ele me assume. E foi o que aconteceu, porque assim, quando eu comecei a namorar com ele, eu fazia tudo por ele. Inclusive, eu não vivia a minha vida mais, eu vivia por ele. Ele vai ser para casar. E embora ele não queria essa responsabilidade, eu ficava atrás dele. Tanto é que um dia ele chegou e falou, vai viver a sua vida, você pega muito no meu pé, você fica muito em cima. E eu estava completamente focada em sair da minha casa, em ter um casamento, em ter um marido. Então eu vivia atrás dele, era o tempo todo. Eu saía do trabalho, ia para casa dele. Final de semana era só com ele. Perdi muitas amizades por causa disso, perdi a atenção dos meus familiares por conta desse relacionamento. E no fundo, o que você queria era se casar. Quer dizer, você fazia tudo errado com a intenção certa, né? Você queria acertar, mas você estava num caminho errado. E quando a pessoa começa a se entregar muito, a outra para. Então não preciso fazer nada, né? E ela cansa também, né? Você nunca vai conseguir fazer o que você nunca aprendeu. Você queria fazer algo certo, mas você não tinha aprendido isso. Você queria, através do sentimento, da fantasia, dos desejos, os seus sonhos, que aquilo viesse a acontecer. Mas não aconteceu, porque você não sabia conduzir aquilo. Durou quanto tempo? Esse relacionamento durou 7 anos. Aí eu me separei dele porque, assim, depois que meu filho nasceu, nós brigávamos muito. Então, assim, eu não tinha atenção dele.
Mesmo a gente estávamos casados, já morando junto, eu não tinha atenção. A atenção era toda voltada para o meu filho. Aí eu falei, não, quer saber? Eu cansei de viver desse jeito. Ele era uma pessoa muito bruta, não me dava carinho, não me dava atenção. Falei, cansei. Mandei ele embora da minha casa e segui minha vida com o meu filho. Só que aí, depois disso, eu precisava ter alguém. Eu estava me sentindo muito vazia, muito sozinha. Aí eu comecei a me envolver com outro rapaz, no qual, uma semana depois que eu me separei, eu me envolvi com esse rapaz. Uma semana depois? Uma semana depois. Depois de 2 meses que eu estava só ficando, porque eu queria só curtir Mas desculpe, momento. Uma semana depois, isso foi o quê? Foi carência? Foi querer mostrar que você estava bem? Foi vingança? O que foi exatamente que te motivou a isso? Foi mais carência, porque assim, ele não me dava atenção, não me dava carinho de jeito nenhum. Então eu falei, não, eu preciso de alguém que goste realmente de mim, alguém que me dê carinho, alguém que seja um amigo, que, sabe, que me passa segurança, confiança, e ele não era desse jeito. Aí eu comecei a me envolver com esse rapaz. 2 meses depois que nós estávamos ficando, eu descobri que eu estava grávida. Aí foi assim, eu fiquei sem chão. No começo, eu fiquei com raiva do rapaz. Eu achava que o culpado de eu ter engravidado era só ele. Então, eu falei, não, eu não quero mais saber de você. Mesmo ele gostando de mim, esse rapaz, eu terminei com ele. Fiquei a gravidez inteira sozinha. Foi uma gravidez muito difícil, porque era de risco a gravidez. Chegou no final da gravidez, muitas pessoas falaram, não, você já está grávida, você vai criar 2 filhos sozinha? Casa com ele, o amor vai vir depois. Foi aí que eu casei com ele. Foi pior do que o primeiro casamento. Porque se no primeiro eu amava o meu ex-marido do primeiro casamento, o segundo eu não tinha amor nenhum por ele. Assim, eu aceitava ele, assim, mas eu não gostava dele. Tanto é que nós não vivemos como marido e mulher. Ficamos 4 meses casados, mas foi assim, eu tinha nojo de olhar para ele, assim, eu não me sentia bem perto dele. E eu fui aguentando durante esses 4 meses. Aí foi quando eu falei, não dá para viver desse jeito, eu tô sofrendo, não vou continuar assim. Aí eu me separei dele, aí eu falei, não, mas mesmo assim eu ainda preciso ter alguém, não era ele, mas eu vou encontrar alguém que me faça bem, que me faça sentir uma pessoa realizada. Quantos anos você tinha diante do segundo divórcio? 25. 25 anos, 25 já casada, anos. já divorciada 2 vezes? 2 vezes. Foi aí que eu descobri um site, uns aplicativos de relacionamento. Uma colega minha me apresentou, depois que eu me separei desse segundo. Aí eu comecei entrei nesse site de relacionamento e aí eu vi que tinha diversos rapazes lá solteiros, aí eu comecei a marcar encontros. Foi o verdadeiro inferno mesmo, foi pior, assim, cheguei no pior ponto, assim, da minha vida. Porque, assim, eu marcava diversos encontros. Cada final de semana eu estava saindo com um rapaz diferente. Então, eu não estava nem aí. Eu falei, não, uma hora eu vou encontrar alguém. Então, eu vou sair mesmo, vou marcar encontro, não quero nem saber. Me envolvi com tudo que era tipo de rapaz. Falei, uma hora eu acho alguém. Quantos, mais ou menos, você se lembra? Eu acho que foi bem mais de 20. Porque, assim, cada final de semana eu estava com um. Inclusive, teve um final de semana que de manhã eu marquei de encontrar um, à tarde o outro e à noite outro. Ou seja, num sábado só eu saí com 3 rapazes, no mesmo dia, assim. Teve uns que eu só ficava, assim. Teve outros que eu cheguei a me envolver mais, assim. Então, foi bem difícil, assim, o momento, acho que mais difícil para mim foi quando eu saí com um rapaz, ele olhou bem na minha cara e falou assim, você acha que eu vou levar a sério uma mulher que eu conheci em um aplicativo? Para mim, você é pior do que uma garota de programa, porque a garota de programa ainda cobra. Você não, você dá tudo o que eu quero e de graça. Ali foi o pior momento, eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Foi aí que eu fiquei assim, sem chão, falei, não. Aí você parou? Aí eu parei por um tempo, por alguns meses. Aí eu comecei a frequentar as palestras, mas eu vinha assim, por vir. Falei, não, eu não achei no mundo, mas eu vou achar lá dentro. Aí eu vinha para encontrar alguém aqui dentro, lá nas palestras. Falei, não, lá eu vou encontrar alguém. Mas mesmo assim, tipo, não adiantou, porque cada vez que eu saía, era uma decepção a mais. Claro que não adiantou e nem poderia adiantar, porque você tinha um problema, né, interno. Você tinha um problema, uma carência, que se não fosse resolvida, essa carência iria te impedir de escolher bem e de conduzir qualquer relacionamento. É importante, Renato, dizer também que, assim, eu imagino que algumas pessoas estão assistindo e falando assim, mas e aqueles outros, e todos esses homens que saíram com ela?
Eles não estavam errados? Sim, eles estavam errados. A situação é a seguinte, você se coloca nessa situação, você aceita isso, você aceita se relacionar com várias pessoas. Isso quer dizer o que sobre você? É isso que nós estamos falando aqui. O problema que a Gláucia tinha estava com ela, não estava nessas pessoas. Todas essas pessoas que saíram com ela tinham problemas, mas ela estava se colocando à disposição dessas pessoas. Ou seja, quando você não consegue discernir, né? Não, isso aqui não é para mim. Não, eu tenho os meus limites, eu tenho os meus padrões. Não, eu tenho valor. Tem certas coisas que eu não vou aceitar. Quando você não consegue fazer esse discernimento, você não consegue tomar essas decisões fáceis, né? Práticas, decisões que são bases, né? De uma vida normal, então você tem um problema sério. Por que você não consegue ficar sozinha? Por que você tem que estar sempre com alguém? Eu imagino, Gláucia, que os seus filhos não tinham você como mãe presente. Porque enquanto você estava nessa luta, nessa busca, né, de achar alguém para suprir a sua carência, os seus filhos estavam lá sozinhos, não sei com quem, não tendo a mãe por perto, né? Eu não dava atenção mesmo para os meus filhos, eu não queria nem saber. Eu falava, eu nem queria ter filho. Daí eu já mudei os pensamentos. Não, eu nem queria ter filho, veio, então eu deixava eles jogados, bem dizer. Eu deixava com a minha mãe, deixava com o pai deles. Então, tipo assim, eles não tinham uma mãe presente, eu não dava atenção, eu não estava nem aí. A minha preocupação era, não, eu preciso suprir essa carência que eu estou sentindo. Você devia falar assim muito, eu só quero ser feliz. Falava. Eu pensava assim, eu preciso arrumar alguém para estar comigo, porque os meus filhos, eles vão crescer, eles vão casar, vão embora e eu vou ficar sozinha. Então, eu preciso ter alguém, porque eu não quero ficar o resto da minha vida sozinha. Eu estava completamente cega. Bom, com tudo isso acontecendo, você com tantos relacionamentos aí errados, sites de aplicativo de relacionamento, saiu com mais de 20 homens, enfim, queria arrumar alguém, um filho de cada homem, 2 filhos, um de cada homem. Você, então, finalmente, depois de errar, vir para as palestras até com uma motivação errada, que era para arrumar alguém, né? Finalmente você reconheceu o propósito real das palestras. E a Gláucia vai contar para a gente daqui a pouquinho o que aconteceu, o que foi que aconteceu nas palestras da Terapia do Amor, que fez ela vencer essa carência, este vazio tão grande que ela sentia dentro dela. Nós vamos acompanhar agora mais sobre o trabalho da Terapia do Amor e a gente já volta para conversar com a Gláucia. Fique com a gente. Encontrar coragem para viver novamente uma história de amor é o dilema de muitas pessoas. Foi assim com Francisco e Suelen, 2 pessoas com um passado de muito sofrimento. Eu vim totalmente decepcionada com casamento, relacionamentos, porque os meus pais, eles se agrediam muito. E então eu vi aquela imagem assim de agressão, de brigas constantemente em casa. Então eu não acreditava no casamento, não acreditava que pudesse haver casamento, relacionamento feliz. Em determinada época da minha vida eu me envolvi com uma pessoa, fui morar junto e essa pessoa era bem mais velha que eu, quase 20 anos e aí realmente o que eu temia me sobreveio. Todo o pesadelo que eu via na vida dos meus pais começou a acontecer comigo. Era agressão física, agressão verbal, não havia mais paz. Ficava com uma namorada aqui, uma namorada ali, mas nada de algo sério. Por quê? Porque na minha família também havia muito desentendimento. As minhas irmãs, todas elas casavam e não viviam felizes, separavam, vivia infeliz. E eu imaginava que a minha vida também jamais eu poderia encontrar felicidade. E eu comecei a ter um relacionamento e fui morar junto com ela também. E ali a gente começou a ter muitos problemas, muitas desavenças. Eu estava tão desgostoso da minha vida amorosa que eu preferi morar na rua do que propriamente ficar dentro de casa. Então eu peguei a minha roupa, coloquei num saco de lixo e literalmente eu passei a ser andarilho. Eu passei a ser morador de rua. Francisco chegou no pior momento de sua vida. Faltava amor próprio e, assim como Suelen, buscou nas palestras forças para acreditar. Não fique aceitando
tratando aquela emoção ruim como se fosse parte da sua vida. Não, eu sou deprimida. Não, eu tenho muita vontade de morrer. Não, eu sou muito fraca. Se você vê que você é uma pessoa fraca, se você está sempre se sentindo fraca, que sinal é esse? Que você tem que se fortalecer. Então não aceite essa emoção ruim como se ela fosse parte da sua vida, como se você fosse ela. Não, ela é só um sinal. Todos nós já passamos por emoções ruins. Por que alguns conseguem vencer essas emoções e outras não? Porque essas pessoas fazem o que é certo. Não, então tá bom, então eu vou trabalhar aqui, eu vou lutar aqui, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Elas não ficaram curtindo essas emoções. E ali eu me curei. Até que então eu encontrei com ela na terapia. Seguindo as orientações do Renato e da Cris, participando das palestras da terapia do amor, ali eu comecei a primeiro ser amigo dela. Hoje, graças a Deus, estamos casados. As primeiras vezes que eu vim para a palestra foi mais por curiosidade, para saber se realmente existia felicidade. E hoje, com toda certeza, a felicidade ela existe. Porque nas palestras nós aprendemos a viver, a construir o casamento na razão, não na emoção, não no sentimento. Então nós colocamos em prática o aprendizado da palestra e dá certo, felicidade existe. Essa é uma lua de mel eterna, aqui para sempre. E é assistindo a histórias como a do casal que milhares de pessoas procuram a terapia do amor. Eu já vim de alguns relacionamentos que não deram certo, né? E foi muito difícil, né? Porque eu sofri bastante, né? Por não ter dado certo, né? Fiquei muito ferida, muito machucada, muito magoada, né? E eu me fechei para o mundo. Teve um momento, né? Que eu estava em um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa desapareceu do nada. Ele sumiu, não me deu satisfação. Eu era muito nervosa, né? Não conseguia me controlar. Aí, quando tinha uma discussão, eu acabava quebrando o celular, alguma coisa. Eu tinha que jogar no chão para desestressar um pouco, né? E eu tinha os meus problemas, o meu marido também tinha os deles. E, aparentemente, os deles era maior, então ele descarregava tudo. E como eu tinha que suportar tudo aquilo sozinha, aí acabei tendo essa depressão, pensava em ir embora, em separar, em sair de casa, ele também. Então, antes de falar de como você pode lidar com alguém que não te respeita, vamos falar sobre você se respeitar. Vamos falar sobre você colocar limites para si. Porque isso é imprescindível para você desenvolver o seu eu e desenvolver um relacionamento saudável. Comecei a praticar, a ouvir, né? E eu enxerguei que eu também era um problema, né? Eu tinha um problema dentro de mim que precisava ser resolvido, né? E aí eu vim praticando, vim ouvindo, não falto nas palestras, porque é algo muito importante, faz parte da minha vida hoje, né? E me ajudou muito, tem me ajudado muito, muito mesmo. Sou mais calma hoje, não tenho depressão. Independente da situação, eu consigo estar feliz, estar sorrindo e sou mais compreensiva com meu marido. A gente chega aqui meio cabisbaixo, decepcionado, e a gente vê que tem uma esperança, tem uma solução, né? Esse ensinamento é muito bom, a gente aprende muito a se valorizar mais, não se entregar a qualquer um, conhecer bem a pessoa antes de se envolver, então é muito bom. Hoje eu estou muito bem. Eu estou solteira, não tenho ninguém ainda, eu estou solteira, mas eu sou feliz. Todo aquele vazio, aquela amargura que eu tinha dentro de mim por não ter dado certo os relacionamentos, sumiu, foi embora, não existe mais. Hoje a gente tem harmonia, tem paz, tem alegria, né? Que é importante. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos.
E nesta quinta-feira nós estaremos tratando exatamente da questão dos solteiros. Casais também, como sempre tratamos, mas vamos dar um foco especial nas pessoas solteiras. Como a Gláucia, que está aqui contando para a gente hoje, como ela errou tanto depois de 2 casamentos frustrados. Ela se envolveu com várias pessoas através de aplicativo de relacionamento e até veio para a terapia do amor inicialmente para achar alguém, para um namorado. Mas entendeu que não era esta a proposta, não era isso? No começo eu tive que entender que o erro estava em mim, porque eu achava que o erro era das pessoas. Falei, não, peraí, o erro sou eu, o erro está em mim. Está faltando alguma coisa em mim que eu preciso descobrir o que é. Era um vazio inexplicável. Então eu falei, não, peraí. Aí eu comecei a dar ouvido o que era passado ali. Falei, não, agora chega, eu não vou vir mais nas palestras para procurar alguém. Quer dizer, não quer dizer que você não vai encontrar alguém. Nós temos aí milhares de casos de pessoas que, depois de estarem bem, elas então encontram alguém que às vezes está até ali na palestra também está bem agora. Mas o objetivo inicial não pode ser esse. A pessoa tem que vir para se resolver primeiro. Como que você conseguiu tirar esse grande vazio, essa carência extrema através das palestras? Primeiro foi obedecendo. Tudo que era passado nas palestras eu comecei a fazer. Eu me lembro uma vez que eu cheguei, aí o senhor estava falando, você que não aguenta mais viver do jeito que você está vivendo, você está fazendo do seu jeito, mas está dando tudo errado. Eu fui assim, sabe, eu me entreguei, eu falei, não, ele está falando comigo. Eu estou fazendo do meu jeito, só estou errando, só estou quebrando a cara. Então eu comecei a dar ouvidos, obedecer. Eu falei, agora eu tenho que ter um encontro com o autor do amor, porque eu só vou ser feliz quando eu conhecer realmente o autor do amor. Depois que eu me entreguei, que eu comecei a obedecer, aquele vazio foi preenchido. Eu não precisava mais ter alguém para me sentir bem. Então, eu me entreguei 100%. E uma coisa muito importante, assim, que eu costumo falar que é a obediência, porque não adianta vir nas palestras, ouvir e não colocar em prática e não obedecer o que é ensinado ali. Então, a partir do momento que eu passei a obedecer, eu me lancei. Eu falei, não, agora chega, eu não quero mais essa vida para mim. Eu vou aprender a me valorizar. Porque eu não me valorizava, eu não sabia o que era ter o valor. Para mim era qualquer uma. Eu falei, não, agora chega, eu vou colocar em prática. E assim, hoje eu estou sozinha, não é fácil, assim, às vezes você quer ter alguém, mas eu não estou desesperada à procura de alguém. Eu sei que na hora certa, no tempo certo, eu vou encontrar uma pessoa que realmente vai me fazer feliz. Não para me preencher aquele vazio, mas para somar comigo, porque hoje eu não preciso de alguém para ser feliz. Antes você não conseguia ficar sem alguém, né? Não Uma semana depois do seu divórcio, você já tinha entrado em outros relacionamentos, quer dizer, você não conseguia ficar sem ninguém desde os seus 15 anos de idade. E agora é a primeira vez na sua vida que você está sozinha, não é? Como você falou, não é fácil, eu imagino, não é fácil porque você tem 2 filhos, você quer ter alguém na sua vida, mas ao mesmo tempo isso não mais te desespera, não mais te faz correr atrás de gente em aplicativos de relacionamento. Quer dizer, é o primeiro passo, é a primeira fase para você encontrar uma pessoa que vai realmente, você vai poder escolher e vai realmente completar o que está faltando na sua vida. Bom, a Gláucia, ela hoje está bem e você também que é solteiro, Cristiane, as pessoas que estão solteiras, divorciadas, viúvas, que acham assim, não tem jeito mais para mim, elas poderão começar uma nova história como a Gláucia começou nesta quinta-feira na Terapia do Amor. Nesta quinta-feira nós vamos falar especialmente com os solteiros. Você que pode até estar pensando assim, não, eu não quero entrar em um relacionamento agora. É com você mesmo. Venha, nós vamos te ajudar. Nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão e também às 8 horas da noite. Não perca e, especialmente no horário da noite, nós teremos o lançamento do nosso novo trabalho Diário do Amor Inteligente, a partir das 18 horas até as 19h30. Se você quiser participar, vem um pouquinho mais cedo e às 20 horas nós teremos a palestra para casais e solteiros. Aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Brás. A palestra é gratuita e aberta ao público. Mais detalhes aí no site terapiadoamor.tv ou ligue agora para o 011 3573 3535. Em todos os lugares, você pode participar em todo o Brasil desta palestra também. Obrigado, Gláucia. Continue, a sua história vai continuar e vai voltar aqui em breve, tá? Com certeza. Nós já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Não saia daí.
Atenção São Paulo! Renato e Cris estão com uma novidade, o novo livro Diário do Amor Inteligente, e estarão na sua cidade para o lançamento, no dia 1º de junho, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Esteja presente! Vocês já conhecem o novo livro do Renato e da Cris? Diário do Amor Inteligente, com dicas práticas para você aprender a tomar decisões inteligentes no amor. Os autores farão o lançamento em várias cidades. Confira a agenda. Em São Paulo, no dia 1º de junho, às 18 horas, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. No dia 2 de junho, às 19 horas, em Franca, Renato e Cris estarão na Livraria Saraiva do Franca Shopping, na Avenida Rio Negro, 1100. Em Curitiba, o lançamento será no dia 3 de junho, às 14 horas, nas livrarias Curitiba do Shopping Palladium, Avenida Presidente Kennedy, 4121. Diário do Amor Inteligente. Não perca esta novidade. Quinta-feira agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos fazendo o lançamento do novo livro Diário do Amor Inteligente. Esse trabalho que é para solteiros e também para casais que querem, de uma maneira muito elegante, muito atraente, né? Nós podemos abrir aqui o diário. Você pode ver que a informação é apresentada de uma forma muito fácil e visual para você poder encontrar as informações que vão possibilitar que você resolva o assunto que você está vivendo imediatamente, na hora, sem precisar mergulhar em teorias, em explicações sobre os porquês dos conselhos. Então, o Diário do Amor Inteligente, Cristiane, basta dizer aqui também que as capas de duas cores é a única diferença dos dois, né? O conteúdo é o mesmo. Tá, não é porque esse aqui é de homem, esse é de mulher, não. E outra coisa também, às vezes você já está casado e tudo mais, mas muitas lições que você não teve nunca na sua vida e hoje você até sofre por não saber dessas lições dentro de um casamento, elas estão aqui. Então, esse diário do amor inteligente não é só para solteiros. Por mais que nós tenhamos tirado as melhores frases, as melhores lições do livro Namoro Blindado, muito do conteúdo daqui serve para todas as pessoas e também de todas as idades. Exato. Então, você que quiser participar deste evento de lançamento, nesta quinta-feira aqui em São Paulo, no Templo de Salomão, ali no cenáculo do Templo de Salomão, a partir das 18 horas até as 19h30, tá bom? Às 8 a gente tem a palestra. Então, se você quiser participar do lançamento, esteja ali até às 19h30 ou antes das 19h30. E o diário vai estar à venda ali no local por R$ 39,00 e também com um selo autografado, você poderá tirar fotos com a gente também. E na sexta-feira nós estaremos em Franca, aí no Franca Shopping, nesta sexta-feira a partir das 19 horas até as 21 horas. Você que é de Franca e arredores, esteja com a gente nesta sexta-feira, dia 2, e no sábado em Curitiba, tá bom? Sábado em Curitiba, ali no Shopping Palladium, a partir das 14 horas até as 16 horas, na Livrarias Curitiba, tá bom? Não perca este lançamento especial. Vamos conhecer agora a história do Antônio e da Robênia. A gente já volta para responder perguntas dos nossos alunos. A gente queria que você prestasse atenção na história deste casal, porque como o Antônio e a Robênia, Cristiane, muitos casais têm chegado à terapia do amor, às palestras, como casais improváveis, aqueles casais que ninguém mais acreditava, que não tinha mais jeito, que todo mundo falava assim, olha, esses dois aí, ou eles vão acabar se matando, ou é melhor que eles se separem de uma vez, não é? Mas eles vieram na terapia do amor e isso mudou. Veja só o que eles viveram, como era a história deles e como eles foram restaurados. No começo era uma maravilha, né? Mas o que acontece? Quando a gente teve o nosso filho, a nossa vida foi transformada, não pela criança, mas pelo vício, né? Vício de quê? Bebida, muita bebida, jogo, a gente jogava. Os dois juntos? Os dois juntos. Ela bebia mais que eu. Ela bebia mais que o senhor? Eu bebia, assim, uma média de 3 caixas de cerveja por dia. Que é isso? Por dia. Eu bebia 3 litros de vodka todo dia e 4 maços de cigarro. Era assim a nossa vida.
Por isso que eu falei, era uma vergonha total. Então, ninguém mais acreditava na gente e o casamento foi indo por água abaixo. Fora que tinha muita agressão física. Eu batia nele. Mas agressão física porque ela me batia direto. Ela me batia direto. E eu tinha que aguentar. Como é que é? Ela me batia direto, eu tinha que aguentar por causa do filho, né? Eu só me defendia, que eu falei, não vou bater nela. E deixava. Ela chegava num absurdo de tirar o meu óculos para me bater. Hoje a gente dá risada também. Não que ele não tivesse força, não tivesse pulso, né? Se bem que era horrível. Mas é porque ele sabia que se ele me pegasse, ele acabava comigo. Mas a minha força era descomunal. Era descomunal, nem eu acreditava na força que eu tinha. Eu batia mesmo. Com as mãos ou pegava alguma coisa? Com a mão, ele não conseguia me segurar. O senhor ficava como? Acuado no cantinho? Eu tentava segurar, acuava ela na parede, jogava na cama. Tentava de todo jeito para não bater, não agredir. Mas ela machucava mesmo, entendeu? Eu procurava mais evitar o rosto, que no dia seguinte eu tinha que levantar 5 horas da manhã para trabalhar. Às vezes nem levantava, já ia direto, né? Quer dizer, descontrolada. Totalmente. Isso dentro de casa. Na rua era o casal 20. Saía, ia para todos os lugares, passava a noite inteira na balada, bebendo, levava o filho. Que maravilha de casal. Entrava dentro de casa, já começava. Só não jogava as panelas, né? Mas ia para cima direto. Era impressionante. Quantos anos assim? Olha, foi por volta de uns 5 anos. 5 anos. Quando vocês chegaram na palestra, vieram juntos, separados, como que foi? Ela veio primeiro. Eu vim primeiro, né? Porque eu já... O quiosque onde eu ficava, que eu dizia que eu trabalhava, mas eu bebia o dia inteiro mesmo, né? O dono de lá, eles me levaram para a palestra, porque eles viram que não tinha mais jeito. Estava assim uma derrota completa. Então eles viram que não tinha mais jeito, me chamaram. Eu falei, ninguém vai mudar essa vida, não tem como mudar. Eu achava, todo mundo dizia que a gente não tinha mais jeito. Mas teve o final, né? Foi quando eu agredi ela. Sim, ele ainda me agrediu antes de eu ir. Uma vez que eu surtei, não teve jeito. Porque o pessoal falava para mim, você não quer separar dela, você não quer largar? Eu falei, não, eu gosto dela. Separar eu não vou, mas uma hora eu mato. Eu era a pessoa mais certa do mundo. Eu não tinha que mudar, eu tinha que só fazer ele mudar. Eu ia vir para fazer ele mudar. E eu fui vendo, conforme eu fui escutando, eu comia cada palestra. Porque não adianta a gente entrar por aquela porta e não fazer nada. Eu comia, eu mastigava cada palestra, cada palavra que era dito. Então eu fazia o quê? Eu praticava. A ponto de eu chegar em casa e ele falar assim, o que você está escutando lá dentro daquele lugar? O que eles estão falando para você que agora você não abre mais a boca? Eu comecei a estranhar, ela já começou, parou de me bater. Primeiro sintoma, parou de bater, eu falei, ótimo, beleza, né? Mas, só que ela começou a ficar mais quieta, não falava tanto. Normal a mulher falar, só que ela falava 4 vezes mais do que uma mulher comum. Falei, caramba, eu vou dar uma olhada nisso aí. Mas eu cheguei, não vou, cheguei na porta, não foi, a primeira, a segunda vez. Aí eu pensei bem, falei, meu Deus do céu. Ela parou de me bater, parou de falar, as coisas estavam melhorando. Estamos namorando, começamos a namorar de novo. Eu falei, nossa, maravilha, né? Na outra seguinte eu entrei e falei, eles estão certos, eu estou errado. Vamos ver como é que fica. Estamos até hoje. E aí, o senhor também mudou? Aí eu comecei a mudar muito. Coisas que ela gostaria que eu fizesse para ela, eu nunca tinha feito. Eu comecei a fazer. E comecei a pegar essa palestra, assim, engolir aquilo de tal maneira que nem eu entendia. Mas cada vez que eu vinha, dava certo no dia seguinte. Vinha, dava certo. Falei, então nós vamos melhorar cada vez mais. Que de vergonha, falei para ela, de vergonha nós vamos ser referência. Nós estamos amadurecendo, estamos crescendo de idade há tantos anos juntos. Casamos, que a gente não era casado. Vocês eram o casal vergonha. Vergonha. Hoje, como que as pessoas veem vocês? Referência. Hoje, nós somos referências. A gente atende casais. A gente dá conselhos para casais. E a gente é muito procurado para isso. Porque a gente é um exemplo, graças a Deus mesmo. Foi uma transformação total. Todo dia a gente vai aprendendo. Todo dia a gente vai aprendendo, mas do que era, a vergonha que era, para o que é agora, é totalmente diferente. Você vê muitas agressões, bebedeiras, né, vícios, tudo para que esse casal nunca mais viesse a ser feliz, tudo.
Mas por que eles conseguem? Qual é o segredo de o casal deixar um passado tão doloroso para trás e de tantos desacertos e voltar a viver bem, amar um ao outro, hoje sorrir, contar a coisa como se fosse até uma coisa engraçada. Eles riem quando contam isso hoje, né? Qual é o segredo? O segredo é o seguinte, Cristiane, as pessoas em casa precisam entender isso, os casais especialmente que vivem em pé de guerra. Quando você vem para a palestra da terapia do amor, não é mais o seu marido ou a sua esposa falando para você o que está acontecendo de errado. É alguém que não te conhece, que não está envolvido no seu caso emocionalmente, não é um parente, não é um familiar, não é um amigo, não é um inimigo. É alguém cujo único interesse é ajudar. Quando nós falamos com os casais na terapia do amor, o nosso foco não é as emoções, não são as emoções do problema. O nosso foco é qual é o problema, este é o problema, aqui está a solução. Faça isso que vai resolver. E é por isso que resolve. E outro segredo também, Renato, é que muitas pessoas erram porque elas não sabem que elas estão errando. É como o caso da Gláucia, ela estava ali cometendo erro após erro, e ela pensando assim, bom, um dia vai dar certo, um dia eu vou conseguir ser feliz. Quer dizer, muitas pessoas estão errando direto e achando que estão fazendo o que precisam fazer para serem felizes. E não vai dar certo assim. Você precisa aprender. Sabe aquilo que muitas pessoas às vezes pensam assim, não, relacionamento a dois, ninguém tem que aprender nada. Isso aí acontece porque a gente se ama, tem que dar certo. Pois é, isso aí não acontece não. Isso não só é porque acontece, você se ama que dá certo. Só acontece pelas mãos, pelas teclas de um escritor de romance. Só isso. Só ali que acontece. E olhe lá, que tem romance por aí que eu vou te contar. Porque também o romance acaba assim, quando eles ficam no final feliz, né? Uhum. Que é só, tipo, um dia. Né? A gente não sabe o que vai acontecer depois do resto da vida dele. Na vida real, a coisa não é mágica. A coisa tem que ser construída. A gente tem que usar a cabeça. Então, se você quer resolver o problema de sua vida amorosa, venha para a terapia do amor, venha aprender o amor inteligente, venha para a escola do amor. Ali você aprendendo, você também vai saber como resolver o problema da sua relação. Vamos agora responder algumas perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma dúvida sobre a sua vida amorosa, você não está sabendo como agir, como lidar com o problema que você está vivendo, se você está casado, noivo, namorado, solteiro, enrolado, você é um ficante, você faz parte de um esquema, né? Um esquema aí de segunda, um esquema de fim de semana, não sei. Então, escreva agora para o programa, entrando no site através do escoladoamorresponde.com. Ali tem um formulário, você preenche e envia a sua pergunta para o programa. Inclusive, ali tem o WhatsApp do programa também. Vamos agora à pergunta da Nadine, do amigo aqui de São Paulo, depois da Nadine lá de Caxias do Sul. Queria tirar uma dúvida sobre o meu relacionamento, né? Eu praticamente tô casado com a minha esposa ainda, só que eu não estou divorciado num papel. E se eu tenho chance assim de talvez arrumar outra pessoa, outro relacionamento assim, eu não tenho em vista ainda, mas eu queria assim, o que eu posso estar fazendo, se eu posso estar conversando com a pessoa depois da separação ou agora. Então, eu estou com essa dúvida aí, eu quero que vocês me ajudem aí. Bom, antes de responder a sua pergunta, eu queria realmente que você considerasse se de fato não há jeito para o seu casamento. Considere isso. A maioria das pessoas divorcia não é porque não se ama mais. A maioria das pessoas divorcia porque não sabe resolver os problemas do casamento. Então, se você buscar ajuda como marido, né, como um homem, para você aprender a lidar com as situações que estão levando ao fim do seu casamento, quem sabe você consegue salvar o seu casamento, a sua família. Então, o primeiro passo que você tem que dar é buscar resolver os problemas, ainda que não salve o seu casamento, mas você tem de aprender onde você errou, onde você contribuiu para o fim deste casamento. Então, o primeiro passo é você buscar ajuda, ok? Busque ajuda. Você não deve sair de um casamento, entrar em um divórcio e logo começar a buscar outra pessoa, achando que a solução do seu casamento infeliz é trocar a figurinha.
Vamos trocar a figurinha porque essa mulher aqui com quem eu me casei era a mulher errada, vou colocar a mulher certa aqui e vai tudo correr às mil maravilhas. Não é assim. Você tem os seus erros que precisam ser reconhecidos e consertados, tá bom? Este é o primeiro passo que você tem que tomar. Agora, para responder a pergunta dele, se você ainda não está divorciado, então você ainda está casado. Ou seja, você não deve conversar com ninguém. Você ainda está em um casamento. Se você começar a conversar com outra pessoa, você está traindo a sua esposa. Você não terminou esse casamento ainda. A separação não quer dizer término, né, Renato? Exato. E se realmente não tem mais nada para salvar neste casamento, por que não divorciou ainda? Qual o problema? Então, prossiga com isso e busque ajuda para você, independente do que vai acontecer no seu casamento, ok? E eu também reforço, não converse com ninguém agora, até porque nenhuma mulher que se preze iria aceitar conversar com você enquanto você é casado com outra pessoa, tá bom? Então, cuide de você em primeiro lugar. Vamos à pergunta agora da Nadine de Caxias do Sul. Eu sou casada há 2 anos e meio. Meu marido saiu para trabalhar, eu olhei o telefone e o histórico dele e ele tinha pesquisado o nome de uma ex-namorada dele. Eu queria saber o que eu posso fazer porque eu quero conversar com ele, ele não me dá espaço. Sempre ele fala, eu não quero conversa, eu não quero conversa. Aí tudo que eu falo, ele diz, então tu já sabe o que fazer, pega tuas coisas e vai embora. Só que a gente já teve separado, a gente ficou 7 meses separado, ele pediu pra voltar. Chorou, pediu desculpa, tudo, só que agora ele tem melhorado perto do que ele era antes, só que agora tá começando, né, aos pouquinhos tudo de novo. Só que eu quero saber como iniciar uma conversa com ele, porque ele nunca quer conversar. Ele sempre acha que ele tem razão e pronto, ele não precisa ouvir nada, ele não precisa escutar nada. Então eu não sei, porque eu amo meu marido e eu não quero perder o meu casamento. Mas você está 2 anos e meio casada com ele e por 7 meses vocês ficaram separados, né? Então, na verdade, quando você fala assim, ele está mudando, não vejo que haja... Talvez ele melhorou alguma coisa aqui, mas piorou do outro lado, porque ele continua não querendo conversar, continua não querendo resolver a situação. Ou seja, você tem o mesmo problema que você sempre teve. E quando você voltou para casa, você voltou para a mesma vida, para os mesmos problemas. Então, o que adianta ficar chorando, pedir perdão, ou até mesmo falar que ama, que não quer outra pessoa na sua vida, se os problemas que causam essa separação dentro de casa, que está aí no seu casamento, continuam. Para quê? Quer dizer, eu imagino, Renato, que ela fala assim, eu não quero perder meu casamento. Mas por isso ela fica aturando, ela vê que ele não quer resolver o problema e ela fica ali. E ela fica falando, não, porque eu não quero perder meu casamento, porque eu amo ele. Sim, mas você tem que fazer alguma coisa. O seu marido não está fazendo nada. Se você não fizer alguma coisa, a situação vai continuar. Então, o que você pode fazer? Eu quero dar um trabalho, uma tarefinha de casa para você. Você precisa de coragem para fazer isso. Mas se você fizer, você vai ter resultado. Qual é a tarefa de casa? Você vai perguntar para o seu marido a seguinte pergunta, anote aí. Você vai perguntar para ele o seguinte, meu amor, o que eu faço que te machuca ou que te chateia muito? O que eu costumo fazer que te machuca ou que te chateia muito? Pergunte para ele e simplesmente ouça e resista à tentação de devolver para ele as críticas que ele vai fazer a seu respeito, tá bom? O que vai acontecer como resultado desta tarefa? Ele vai falar para você, o que você faz que me machuca, o que você faz que me chateia, é isso. Ele vai falar para você. Certo ou não, justo ou não, provavelmente haverá um fundo de verdade aí. A maior parte do que ele vai falar é verdade. Então, você vai terminar a conversa com uma lista de coisas que você precisa trabalhar em você. Mesmo que essas coisas você faça por causa dele.
Você pensa assim, não, mas eu faço isso porque você faz aquilo. Sim. Né? Você não vai falar assim, mas e ele? E os erros dele? Ele não está fazendo a pergunta, é você que está fazendo a pergunta. Nós estamos aconselhando você, não é ele. Ele tem os erros dele, tá bom? Mas o que nós queremos dizer é o seguinte: se você não consertar os seus erros, então os seus erros vão impedi-lo de enxergar os dele. Esta é a razão. Faça esta tarefa, anote o que ele falar, trabalhe nisso, e aí sim, se ele não mudar, como consequência da sua mudança, automaticamente não quiser melhorar e mudar para não perder você, aí sim você vai estar em condição de dizer para ele em dado momento, olha, agora eu não vou aceitar você mais desse jeito, porque eu já mudei, já aumentei o nível, aumentei o padrão e você não melhorou. Então agora a gente vai ter uma conversa séria e decidir o que vai ser feito sobre esse casamento. Mas primeiro você tem que fazer a sua parte, tá bom? Então não se esqueça, a pergunta é: o que eu tenho feito que te fere ou que te chateia muito? Ok? E resista à tentação de devolver as críticas. Nós vamos a uma breve pausa, já voltamos. Ao longo da vida, é muito importante nos aperfeiçoar nos estudos para ficar em dia com o mercado de trabalho e garantir o sucesso profissional. Com a vida amorosa não é diferente, é preciso investir no amor. A gente tem buscado a renovação e aprender cada dia mais, que nós chegamos aqui totalmente sem orientação do que era ser uma esposa, do que era ser um marido, a gente não tinha referência nas nossas famílias, eu vim de um lar destruído, o Alexandre não tinha referência também familiar, então eu não sabia qual era o papel de uma mulher, de uma esposa, e agia muitas vezes como homem da relação. E ele também não tinha, assim, orientação do que era ser um marido. Ele vem de um segundo... Nós já somos o segundo casamento, eu sou a segunda esposa dele. Então, quando nós chegamos, há mais de um ano atrás, eram muitos conflitos, muitos desentendimentos, muito desrespeito. Acho que tudo de ruim, né, amor? Na verdade, a gente chegou aqui com o casamento destruído. Em primeiro lugar é o respeito, né, que tinha que ter com ela, o tratamento, porque eu não sabia como tratar ela como esposa. Eu tive interesse em conhecer para a gente manter sempre um relacionamento conjugal de forma favorável, trazer experiências, receber um direcionamento através da terapia do amor. Eu acho isso muito importante no dia a dia de um casal. Nós somos casados já há 17 anos, bem casados, temos um relacionamento muito bom, mas sempre é bom conhecer alguma coisa a mais, ter um conhecimento a mais de como continuar com esse bom relacionamento. A verdade é que todos nós temos no nosso sangue, no nosso DNA, o DNA do erro. O ser humano tem que fazer esforço para acertar, porque a inclinação do ser humano é errar. Isso é da nossa natureza pecaminosa, nossa natureza humana. O Renato e a Cristiane Cardoso têm se dedicado a levar por diferentes países e para milhares de pessoas lições capazes de transformar. A gente vem assistindo os programas aos sábados, né, que vem passando, e as histórias que a gente vê, que os casais que estão superando, passando por crises, que têm conseguido passar por esses momentos com a ajuda da terapia, do livro dele. A gente espera aprender mais a poder tratar melhor um outro, né? Porque muitas das vezes a gente trabalha, fica cansado, a gente quer descontar na pessoa que a gente ama, né? A gente está com o objetivo de entender, né, respeitar o espaço um do outro também, né, ter uma liberdade também com o outro, entendeu? Respeitar, que nem eu já falei, né? Essa expectativa, entendeu? Pra gente aprender cada dia mais. Tem mudado bastante, principalmente ter mais paciência, ser mais concentrado. Já é o segundo livro que eu compro. Na primeira vez que eu assisti a palestra, tocou meu coração, então desde então não falta nenhuma quinta-feira. É um casamento de muitos anos que acabou devido a muitos problemas, entendeu? E então, desde então, eu comecei a frequentar aqui e tive um alívio, quer dizer, né? Uma esperança. Mas não pelo casamento, mas sim por mim mesmo.
comecei a lutar por mim mesmo. Então, às vezes, você só enxerga o erro do seu parceiro, da sua esposa, e por isso você acaba não fazendo essa limpeza em você. E aí, essa sujeira que você tem alimenta o erro do parceiro. Então é importante você estar aqui hoje, talvez com seu marido, com a sua esposa, não fica assim não, ó, tá vendo? É você isso aí. Não faz isso não. Procure ver para você, procure pensar em você. Não pense nele ou nela, pense em você. Eu sei que essa pessoa errou muito com você, eu sei que essa pessoa já fez muita coisa que não deveria ter feito, mas procure pensar em você, em como você pode se reconstruir. Eu acredito que a área amorosa é uma área bem atacada hoje, e se você não cuida dessa área, você acaba tendo um déficit, você acaba prejudicando o seu relacionamento e a sua vida acaba declinando de uma forma geral. Principalmente sobre a união, sobre um apoiar o outro, um estar do lado do outro, a cada dia apoiando. Isso acho que faltava muito em mim. Eu era talvez uma pessoa muito desapegada ou muito egoísta, e com as lições eu aprendi que a gente tem que caminhar mais juntos. A cada quinta-feira, a Terapia do Amor é a responsável por garantir a felicidade na vida de muitas pessoas. E por isso, vale a pena continuar. Tem valido muito a pena, vale a pena. Vale a pena, é um projeto assim que é indispensável e é maravilhoso. Tem algo que te complementa muito mais também no aspecto emocional e até no psicológico. Coisa que a gente às vezes não encontra em psicólogo, a gente encontra aqui em abundância. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Eu passava que eu era autossuficiente, que eu não precisava de homem nenhum. Então eu estava bem, mas na verdade eu buscava alguém. Uns vivem um amor não correspondido, outros procuram e não conseguem encontrar alguém com os mesmos objetivos que os seus. Existem os que já sofreram tanto que têm dificuldade de confiar novamente. E você, está solteiro e quase desistindo de viver um grande amor? Participe da próxima palestra e aprenda como transformar dificuldades em oportunidades para encontrar alguém como sempre sonhou. Estava pronta para me relacionar. Eu nunca me preparei para um relacionamento porque eu só usava as minhas emoções e o meu coração. Nunca ninguém me falou que existia o amor inteligente, que você podia associar o amor à inteligência, à razão e não o coração. Terapia do Amor, quinta-feira às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Bom, alunos, é nesta quinta-feira, esteja com a gente na palestra da Terapia do Amor, às 10 da manhã ou às 8 horas da noite. Cristiano e eu estaremos aqui, e às 15 horas o Cucato e a Cíntia. Em todos os locais da Terapia do Amor, você vai receber instruções para praticar o amor inteligente. Bom, voltamos amanhã. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.